Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente de Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, que na minha modesta opinião é o melhor material, a melhor coisa que a franquia de Jornada nas Estrelas produziu. Eu sei que esse é um tema muito controverso, eu sei que tem muitos filmes, que tem muitas séries, né? Que tem jogos, que tem livros, que tem histórias em quadrinhos, né? Mas na minha opinião, tá? Na minha modesta opinião, esse filme é a melhor coisa que já foi produzido de Jornada nas Estrelas, porque é um filme que realmente, né, ele tem todo o espírito da série clássica, né? Ele tem uma história de ficção científica altamente pertinente, tá? Que lança um tema para reflexão e é uma história também altamente divertida, né? Existe aquele mito, né, de que os fãs de Jornada nas Estrelas, né, por inicialmente serem cientistas do míticos e tal, né, antes da coisa se popularizar muito, né, que os fãs de Jornada nas Estrelas eram pessoas muito sérias, que Jornada nas Estrelas abordava somente temas sérios, né? Mas para quem viu a série clássica completa, sabe que também tinha altas doses de humor naqueles episódios lá, o que fazia a coisa ser muito mais, vamos dizer assim, agradável, muito mais divertida, né? Ser muito mais cativante do que a gente já sabe que é, né? Então vamos lá, para a gente poder falar um pouco desse filme, né? Qual é, vamos dizer assim, o levantamento que a gente pode fazer até aquele momento dos longas, né, da série clássica que estavam sendo produzidos. A gente teve aquele primeiro filme, né, que foi altamente cerebral, né, que foi aquela ficção científica altamente reflexiva, onde se deu um peso muito grande para o uso de efeitos especiais e por aí vai. Tivemos o segundo e o terceiro filmes, né, que tiveram uma alusão maior, né, a elementos da série clássica. A gente vê o Khan, a gente vê os Klingons, coisa e tal, mas eram filmes que estavam carregados de uma violência muito forte que era imperante naqueles filmes ali de Hollywood do início da década de 80, né? Quem se lembra dos Rambos da vida, quem se lembra de Conan, né? Daqueles filmes que você vê muito sangue, você vê muita violência, né? Jornada nas Estrelas não ficou incólume a isso na época, né? Isso inclusive provocou várias críticas, né, do Gene Roddenberry. O interessante é que o segundo e o terceiro filmes deram uma bilheteria muito grande, né? E como o terceiro filme ele foi dirigido pelo Leonard Nimoy, né? E as bilheterias, né, dos filmes tinham sido muito boas, o Leonard Nimoy começa o quarto filme com carta branca, né, na manga para poder fazer o que quisesse, né? A única coisa que foi pedida a ele, né, foi que o Harvey Bennett, né, pediu a ele que o filme se passasse naquele ano, naquela época em que o filme estava sendo realizado, que era o ano de 1986. Então o que o Nimoy vai fazer? O Nimoy ele vai chamar o Nicholas Meyer para escrever o roteiro, né, referente ao ano de 1986, vai pedir o Nicholas Meyer, para espanto do Nicholas Meyer, de fazer um filme, né, que seja, vamos dizer assim, relativamente engraçado, que essa parte da década de 80 seja muito engraçada, né? E o Harvey Bennett vai ficar responsável pela parte do século 23. Enquanto que Leonard Nimoy ele vai estabelecer a ponte, né, entre esses dois roteiros, né, entre essas duas partes do roteiro. Ele vai ficar também 1 ano e meio trabalhando nesse roteiro. Então um roteiro que vai ser escrito ali a 3 mãos. No que consiste a história, né, desse filme, né? Esse filme ele vai trabalhar a questão da ecologia, né, a questão do ser humano, como o ser humano está tratando o planeta e está tratando o meio ambiente, está tratando os animais ali que estão abaixo dele, porque ele está no topo da cadeia alimentar, né? E o filme vai trabalhar essa questão da seguinte forma: uma sonda alienígena vai chegar lá no século 23 para se comunicar com baleias jubarte na Terra, né? E as baleias jubarte já estão extintas no século 23. Só que essa tentativa de comunicação da sonda interfere nas comunicações da Terra e nos sistemas de energia da Terra, o que coloca a vida na Terra em risco. Então, o Kirk e o Spock, né, a tripulação da Enterprise, que está numa ave de rapina Klingon, que estava no exílio em Vulcano, né, e que está voltando na Terra para enfrentar a corte marcial, ela recebe um sinal, né, uma comunicação dizendo para ninguém se aproximar da Terra por causa da questão da sonda, né? E aí, o que vai acontecer?
eles vão acabar descobrindo, né, analisando vamos dizer assim, o sinal da sonda, que aquilo era som de baleia jubarte. E aí eles vão voltar, vão fazer uma viagem no tempo, aquela coisa de contornar o Sol em Warp 9, né, 9.9 praticamente, né, para poder botar uma grande velocidade e voltar para o passado, né, segundo lá o paradoxo dos gêmeos, né, uma extrapolação do paradoxo dos gêmeos, né, da relatividade especial, né. O que vai acontecer? A gente vai ter essa nave, né, Klingon, essa ave de rapina Klingon com a tripulação da Enterprise voltando para 1986 e para pegar baleia jubarte para poder levar para o futuro, para elas poderem se comunicar. É muito interessante a gente perceber que nessa discussão aí, né, o Leonard Nimoy, ele conversou com cientistas, né, de como seria uma comunicação, né, entre alienígenas e pessoas da Terra, né? Só que o que acontece? Como cada planeta geraria a vida de acordo com condições muito peculiares daquele planeta, a nossa espécie, né, que é o humanoide, né, ela só apareceu dessa forma, com 2 braços, 2 pernas, coisa e tal, né, com essa forma de comunicação vocal, né, coisa e tal, porque por causa das condições aqui do planeta, né, de como a vida surgiu aqui no planeta. Então, em outros planetas, essa vida poderia ter surgido em condições completamente diferentes, de forma que talvez até a comunicação fosse impossível, né? E aí o Harvey Bennett, ele tinha a ideia, por exemplo, de no final do filme colocar legendas na hora que as baleias se comunicam com a sonda, né? Como se elas estivessem falando numa linguagem inteligível para os humanos, né? E o Spock, depois dessa conversa com os cientistas, ele falou: pelo amor de Deus, não faz isso. Bota só as baleias lá emitindo os sons delas, a sonda emitindo o som delas, elas se comunicando, entendendo e a sonda indo embora, né? Isso ficou meio a contragosto do Harvey Bennett, né? Mas o filme realmente ficaria muito pior se você botasse legenda das baleias se comunicando, né? Legendas em inglês, né? Das baleias se comunicando com a sonda. Realmente não ficaria muito legal. E essa, vamos dizer assim, essa coisa do Spock ter pedido para que isso não acontecesse, para mim, a meu ver, foi muito bom para o filme, né? Outra coisa que a gente pode falar desse filme também, né, é que esse filme ele trabalhou, né, vocês estão vendo que ele trabalhou essa questão, né, ecológica muito interessante, né, que é uma questão muito atual, né, a gente está vendo agora as discussões do aquecimento global, a gente está vendo como o planeta ele está se deteriorando cada vez mais rapidamente, né, e a gente vê como esse filme que está lá em 1986 está trabalhando essa questão de uma forma atemporal, né. Outra coisa muito legal também é que esse filme ele vai trabalhar a questão das viagens do tempo, né? E aí, como as viagens do tempo tem sempre aquele problema de você estabelecer aqueles paradoxos, que se você não pode fazer muitas coisas no passado que possam alterar o futuro, coisa e tal, né? O que vai acontecer? Ele optou-se por fazer o quê? Por mexer no passado, alterar o passado, alertar que esse passado que mexer nesse passado poderia alterar o futuro, mas resolver isso com o quê? Com uma piada, com uma ironia, né? Então a gente vê isso basicamente, em 2 casos aparece isso muito bem claramente. Por exemplo, a gente sabe que o Kirk, né, ele é alérgico à Retinac 5, né? A gente vê isso na Ilha de Khan, e aí o Dr. McCoy faz o que para ele? Ao invés de dar Retinac 5 para corrigir o problema de vista dele, dá um óculos antigo, né, para ele poder, vamos dizer assim, corrigir o problema de vista dele, né? E aí o que acontece? O Kirk em 1986, como eles estão precisando de dinheiro, né? Não se usa dinheiro no século 23, segundo esse filme aí, segundo a série clássica de Jornada nas Estrelas, né? Então, como eles estão precisando de dinheiro para poder se locomover naquela época, o Kirk vai numa loja de penhores junto com o Spock e penhora o óculos dele, né? Para poder conseguir um dinheirinho ali, né? E aí o Spock pergunta pro Kirk: mas o senhor tá penhorando, o senhor está entregando um presente que o Dr. McCoy deu pro senhor, né? E aí o Kirk, né, cheio de ironia, cheio de sarcasmo, fala, né? E eu vou acabar ganhando esse presente de novo. Aí é que tá a graça da coisa, né? Então, primeira piada aí com relação a esses paradoxos temporais, né? Uma segunda piada também é aquela que a gente vê, né, na hora que o Dr. McCoy e o Scott estão lá tentando convencer o cara de uma firma a fazer alumínio transparente para eles, né? E aí tem até aquela cena engraçadíssima, né, que o senhor Scott pega o mouse, né, bota o mouse na boca e fala "Hello, computer", né, que é aquela cena uma das mais engraçadas do filme, né? E aí o que acontece?
o Sr. Scott, ele acaba dando a fórmula do alumínio transparente, né, pro dono daquela firma, e o McCoy chega e fala assim: você está entregando uma fórmula de alumínio transparente na mão de um cara na década de 80. Isso não pode alterar o futuro, não pode alterar o nosso século 23, né? Aí o Scott, né, sarcasticamente também fala: e quem garante que não foi ele que inventou a fórmula do alumínio transparente? Então, esses problemas, né, de você não poder alterar muito o passado, coisa e tal, né, eles são solucionados dessa forma engraçada. E o filme tem muitos lances engraçados, né, o que torna o filme ainda mais atraente, ainda mais engraçado. Aquela parte que o taxista que o motorista quase atropela o Kirk, que ele xinga o Kirk xinga de volta, né? Aquele momento em que tem um punk, né, dentro do ônibus com o Kirk e o Spock, né, escutando um radiogravador a todo som, né? Aquele punk recebe a pinça neural do Spock e desmaia, né, para desligar o rádio, né? Aquele punk é um dos produtores associados do filme, e aquela música que está tocando é uma música produzida e executada por ele, né? Só de curiosidade, né? Aquela cena também que está o Chekhov e o Uhura, né? O Chekhov um russo, né? E a gente está em 86, em plena Guerra Fria, né? Um russo perguntando para as pessoas na rua onde fica a base de navios nucleares americanos, né? E aí eles faziam isso com polícia, faziam isso com as pessoas, né? E é uma situação também bem hilária, né? Que como é que um russo pode ficar perguntando, né, onde ficam as bases de navios nucleares americanos, né? E o mais curioso disso é que uma menina que estava passando, né? Ela vai dar informação de verdade para Chekhov e para o Uhura, como se eles estivessem realmente procurando a base. Ela fala: ela fica lá do outro lado da Bahia, coisa e tal, se você for para lá, fica num lugar chamado Alameda, não sei o que, coisa e tal. E aí eles aproveitaram isso, eles filmaram isso, e depois, quando eles pararam a filmagem, eles chamaram a garota, conversaram com ela, fizeram um contrato ali rapidamente para ela poder ceder a imagem dela para aparecer no filme, né? E isso é uma curiosidade muito peculiar, uma curiosidade muito engraçada, muito legal desse filme aí, né? Então esse filme, ele tem esses lances, né, muito engraçados, né? Eles têm essa coisa muito simpática, né, que faz esse filme, na minha opinião, representar completamente o espírito da série de Jornada nas Estrelas, da série clássica, né? É como se eu estivesse vendo um episódio muito bem escrito em duas partes da série clássica, né, com bastante recursos, né, com bastante efeitos especiais, né, nesse filme, né? E eu tenho um carinho todo especial por esse filme. Esse filme foi a coisa de Jornada nas Estrelas que me conquistou de vez, que me fez ficar apaixonado por Jornada nas Estrelas, e eu queria compartilhar esse momento, esse depoimento com vocês, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, né? Sugerindo que vocês deem um pulinho lá no meu site batataespacial.com.br, onde inclusive eu tenho na seção Batata Antiquárias um artigo, né? Não, na verdade 2 artigos, né? Um artigo em 2 partes falando sobre Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, e sugiro que vocês deem uma lidinha lá, tá? E fico por aqui hoje, até a próxima, fui!